Olá, Web Condôminos! Começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial com transmissão pelo nosso YouTube, Descomplicando Seu Condomínio, com o nosso patrocinador e especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por mim, advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio, estão abertas para você que quer participar aqui com a gente. Mande suas perguntas, opiniões, sugestões de pauta, ou aqui no nosso comentário no YouTube, ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e gostamos de saber que você está aí nos acompanhando. A gente já está aí encaminhando para o nosso 4º ano de Descomplicando. É um prazer saber que vocês estão aí com a gente. A gente teve aqui já a participação da corretora de seguro Maire Oliveira Coimbra. E aí, no finalzinho, a gente falou sobre a responsabilidade do síndico. Ele está dentro do própria apólice de seguro do condomínio, mas o síndico ele pode ter uma apólice dele, né? E a gente pensa em síndico profissional. Normalmente, os síndicos profissionais, eles já sabendo dessa responsabilidade, a maioria deles já tem. E aí eu quero saber da nossa convidada que está aqui de novo com a gente. Olá, Maire, muito obrigada Olá, por Web aceitar. Condôminos, tudo bem? Exatamente. Dizem muitos que participam, dizem que o sonho é falar Web Meu Condôminos. sonho era falar Web Condôminos. Então, tá aqui com a gente já. Vamos lá, Maire, explica pra gente. Então, Esse seguro, existe esse seguro só do síndico? O que ele engloba? E outra coisa, é só para o síndico profissional ou aquele síndico orgânico, síndico morador, pode também contratar esse seguro pelo ano? Até tem alguns mandatos que são de 1 ano, alguns são de 2. Pelo período que ele é síndico, ele também pode contratar. Então, ele pode contratar sim, no caso do síndico orgânico, né, que é o síndico morador, ele já tem essa cobertura na apólice de seguro do condomínio, que eles já estão acostumados, e como ele é morador, ele tem ali a amizade com o pessoal, está sempre com os moradores do condomínio. Alguns lidam de forma muito fechada, né, com as decisões, outros até abrem para os conselheiros, abrem para outros moradores decidirem, mas essa contratação ela existe já na pólice se você acrescentar, porque é um aditivo, né? E aí as coberturas são bem básicas, né? São basicamente danos a terceiros, é uma proteção contra danos a terceiros, considerando também que terceiros são condôminos e também funcionários, né? Porque muitas coisas ali do prédio pode acontecer também com esses funcionários. Numa assembleia, o síndico ele precisa, é importante que ele mesmo ele mesmo que decida, ele tem que levar ao conhecimento dos condôminos todos os reparos que vão ser feitos no condomínio e os profissionais que vão lá também. Por quê? Como tem a votação, os moradores eles podem não decidir a manutenção, por exemplo, da adequação elétrica, como eu havia falado. Só que ele precisa registrar isso em ata, porque se algo acontecer e no laudo for detectado que o incêndio aconteceu por conta do dano elétrico, isso para ele é uma proteção, que ele apresentou em ata, que ele registrou, que ele apresentou para todo mundo e foi negado, né? E vai ter isso registrado em ata, que as administradoras elas registram tudo isso. Existem outros problemas que o síndico pode ter, né? A própria contratação de uma empresa que venha trazer problema para o condomínio, ele pode ser processado por isso. Então, eu acredito que é muito importante e existe sim a contratação de responsabilidade civil para síndico, tanto orgânico quanto profissional. Profissional ainda é até melhor, né? Porque ele não, como ele não está ali sempre no convívio, ele acaba sendo mais discriminado, dependendo. Ele tem mais aquela coisa de não estar vivendo aquilo do condomínio. Então, os moradores eles ficam um pouco mais resistentes, né? Explica para gente assim, quando você fala em dano na contratação, aí o seguro observa se houve o dolo, se houve a culpa, né? Exatamente. Então, para os nossos web condôminos entenderem, o dolo é aquele que, tipo assim, eu sei que aquela
empresa do meu amigo está falindo, eu vou contratar, porque aí Isso, depois eu vou receber o seguro e vou ajudar ele. isso. A culpa é aquele. Ela até era uma empresa conceituada no mercado, fiz toda a análise, contratei esta empresa Sim, e ela, infelizmente, abandonou a obra, e era uma obra. A o gente, síndico, ele a gente pode pode ser. falar uma obra de fachada aí, que a Sim, gente fala em 500 mil, sim, 800, 1 milhão, e aí do nada a empresa já recebeu mais que 50% dessa obra, e aí do nada ela abandona, ela sai, e aí querem, mas então a responsabilidade é do ó, síndico porque contratou errado essa empresa. sim. Tem essa diferença na própria apólice do síndico, quando é dolo, quando é culpa? Tem diferença sim. Mas ele tem todas as ferramentas para pesquisar isso antes da contratação, com o auxílio da administradora também, né? Ele também não. Então ele tem como documentar tudo isso. Tudo ele deve documentar. Porque se ele for processado por algum motivo, que ele pode ser sim, processado pela decisão do profissional de forma incorreta, então ele vai ter todos os custos para se proteger judicialmente, né? E se ele tiver que indenizar alguma situação também, ele precisa ter essa cobertura para não ter que tirar dinheiro do bolso, né? Mas se for detectado realmente que ele teve um ato culposo, não tem cobertura também. Né? Igual dano moral, que eu falei que não tem cobertura. Dano moral não tem cobertura porque briga em condomínio tem o tempo inteiro. E se ele tiver essa cobertura de que eu posso ofender qualquer pessoa e eu estou coberto, não pode. Então, se for detectado, as seguradoras pararam de cobrir isso porque era toda hora síndico sendo processado porque xingou. Então, isso tudo dá problema sim. Mas essa contratação eu acho importante porque a cobertura básica que está dentro da cobertura do condomínio, isso não cobre, o síndico não cobre. São só danos realmente causados a terceiros, bem basicamente. Porque o valor da contratação é um valor bem mais barato, bem mais baixo. E com essa opção de contratação de seguro de responsabilidade civil para síndico, você pode ter um capital maior de cobertura, É justamente para danos importante maios. o que a Mairi colocou aqui na pesquisa da empresa, o que vai comprovar que o síndico, na hora daquela contratação, foi sigiloso, né? Foi sigiloso não, foi cuidadoso, no momento que ele vai lá, contrata, antes de contratar, faz pesquisa nos tribunais para ver se essa empresa já não tem nenhum tipo de falência, já não tem nenhum tipo de N cobranças. Então, assim, se você pega uma empresa que já está com cobrança de E banco, ele não pesquisou. cobrança de todas as situações, a probabilidade dessa empresa parar de trabalhar, abandonar seus contratos é muito grande. Então, assim, ele foi lá, tira essa certidão mais importante, síndico, faça essa pesquisa. E hoje em dia, antes, né, lá, né, no começo até da minha carreira como advogada, esse tipo de certidão a gente pagava, né? Hoje não. Hoje você vai lá no site do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, você tira essas certidões sem custo. Então, naquele mês da contratação, tira a certidão para mostrar que era uma empresa conceituada. Se normalmente, quando é um tipo de empresa, a empresa já até coloca nome de outros síndicos que ele já prestou serviço ou que ele está prestando serviço, entre em contato com eles, faz uma anotação que conversou com o síndico, que indicou, que falou, que fizeram corretamente, que entregaram a obra Sim, no prazo, sim. coloca o dia e horário que entrou em contato, coloca o nome E, daquele Fabiola, síndico. eu acho muito importante realmente essa cobertura, porque por mais que o síndico pesquise e viu que está tudo certo, ele não está livre de que essa empresa faça isso a primeira vez. Então, não vou contratar porque eu vou fazer certinho. Só que se isso acontecer na gestão dele, ele vai responder, ele vai ter que se defender. Mas ele está correto, eu estou correto, eu tenho como provar. Só que você vai ter sido processado e vai haver custas jurídicas, vão ter despesas com laudos e tudo que acarreta um processo jurídico, né? O tempo. Se ele for um profissional além de síndico, ele é um médico e também é síndico, ele pode, através desse seguro, proteger a carreira dele. E isso na contratação de um seguro de responsabilidade civil para síndico, não o que está dentro da apólice do condomínio. E isso é muito importante. Então, por isso que é imprescindível que ele tenha esse seguro.
Não só então, aquele que agora tem má essa fé, mas também, que eu acho que não é legal, mas o que realmente tem intenções boas, ele também não está não está livre livre. disso. Ele A não está questão dessa livre. documentação toda que eu Sim, coloquei aqui é porque quando você necessitar da abertura do sinistro, aí a seguradora vai te solicitar, a corretora vai te solicitar, porque a seguradora está exigindo toda essa documentação. sim. E aí você demonstra que, olha, eu estava totalmente de boa fé, não tinha conhecimento e aconteceu. E agora eu estou sendo processado para ressarcir esse dano. Então, quem vai ressarcir é a seguradora. Exato, e como eu te falei, ele sendo Volto naquele médico, mesmo sim, questão, que a seguradora tenta de todos os modos achar uma brecha sim, para não pagar o dano, para não sim. pagar o E sinistro. outra, nem todo síndico orgânico, ele é um morador e aposentado, por exemplo. Às vezes ele é um policial, às vezes ele é um advogado também. Então ele exerce a função de síndico, mas ele também não pode ter a moral dele sendo. Ele pode. Alguém, mas o síndico está roubando. Ele vai precisar provar, então ele precisa documentar tudo isso. E ele pode ser correto nessa situação. E com esse seguro ele consegue se proteger. E esse tempo que ele vai deixar, por exemplo, de trabalhar, a gente acrescenta um lucro cessante, porque demora a resolver esse processo jurídico e ele, às vezes, pode se queimar até como profissional fora de ser síndico. Né? É muito, muito sério, é uma coisa que precisa fazer um estudo, entender o que é importante cobrir, como todo seguro. Né? A gente precisa se atentar às coberturas sempre e ver o que precisa e qual é a sua necessidade e os riscos que você Agora pode ter. me explica uma coisa. Nesse seguro de síndico, todo condomínio tem a parte de aprovação de contas, que todo ano tem que ter. Sim, Até se eu sou eleita por síndico por 2 anos, eu anualmente eu tenho que fazer a aprovação de contas. sim. Se eu não tiver as minhas contas aprovadas, tenho o seguro de responsabilidade do síndico. Eu, síndica, tenho esse seguro. Uhum. E aí chega nessa assembleia de aprovação de contas, eu não tenho as contas aprovadas e o condomínio decide entrar com a ação, que quando você não tem as contas aprovadas, uma das consequências é o síndico ser responsabilizado pelos aqueles gastos anuais, né, Sim. que não foram aprovadas. Esse seguro, ele cobre esse tipo? Tem uma possibilidade também de eu colocar na minha pólice essa questão de não aprovação de contas, ressarcimento pelo não aprovação de contas? Depende, vai variar de seguradora para seguradora. Isso na hora da análise que a gente vai pontuar. Mas, como é um dano que a gente só vai conseguir provar no final se indeniza ou não, o processo é coberto. Porque ele vai ter aquele processo de provar. Então, esse provar, ele vai ser coberto. No final, ele foi declarado culpado, já não vai ter pagamento de indenização. E ele corre o risco de ter que devolver esse dinheiro também. Então, Tá. a cobertura existe. Então, eu acredito que precisa sim, tá tudo certinho, porém, até provar que está certinho, não tem como. Mas é tão sério porque assim, os moradores, os condôminos, né, precisam se atentar, porque e acompanhar também essas contas. Eles tudo isso é muito aberto. Né, na contribuição mês a mês. Lá tem, você consegue acompanhar. É muito para mim, Claro. como moradora, de repente, de um condomínio, entender que eu só preciso entender que o caixa precisa estar bom lá no final. Isso não Mas é legal. infelizmente, Infelizmente. para quem lida com É. condomínio, é isso que a E para a gente gente vê. que estuda muito isso, a gente vê muito. Eu já vi situações onde o síndico deixou de pagar por um tempo o INSS ou as custas de um funcionário e os elevadores serem bloqueados e nenhum morador entra e nenhum morador sai. Porque o síndico fez o que quis, agiu, não pagou o que não quis pagar, e aí os moradores foram lesados por Isso isso. que você É está algo falando, a grave. gente já tem Já aí tem? um podcast que a gente Legal. falou da quando penhora, e hoje já tem decisões da Justiça do Trabalho, principalmente, que diz que até as unidades autônomas Sim. podem ser penhoradas na proporção lá da dívida. Então, eu entendo. E Se o síndico está ali prestando um serviço, que é um serviço, né, tanto profissional quanto orgânico, ele está ali prestando serviço para o condômino. Então, ele precisa se atentar, porque ele vai ser a pessoa que vai ter
ele vai ser o lesado, né? Acabar sendo lesado. Não, imagina, não poder entrar na sua própria casa. Você chega em casa do trabalho e está lá bloqueado o seu elevador. Então, o que eu atento às pessoas? Sempre dê uma olhada nessas contribuições, se estão sendo feitos pagamentos, os Não FGTS adianta de só uma funcionário. vez, né? A Não gente sempre adianta. fala Tem que isso. acompanhar. A gente aqui no Descomplicando, a gente fala, né? Gente, acompanhe seu Tem que condomínio. acompanhar. Compareça nas assembleias, seja ordinária, seja extraordinária. Sim. As pessoas só acham assim, eu só vou naquele dia quando aparece lá. Criação do fundo para a fachada. Depois não adianta Ou chorar. aprovação do orçamento para obras na garagem. Aí eles acham, porque a gente vai falar de valores, eu vou lá discutir. Mas, assim, infelizmente, o que a gente vê na rotina é que quando é assembleia ordinária, a pessoa diz, só para aprovação de contas, só para aprovação da previsão orçamentária. Eu não vou, né? Eu já vejo, assim, desse tempo todo atuando em condomínio, graças a Deus eu já estou vendo um pouquinho, uma leve melhora. A gente tem aí alguns condomínios que a gente... Antes você via 3, 4 pessoas num condomínio de 100 unidades. E agora a gente já consegue pelo menos umas 22. Pelo menos a gente chega lá num quarto, Ô, Fabiola, casos. existem, né, algumas situações onde tem síndico que ele mesmo administra, como síndico hoje, ele responde civil e criminalmente, ele entende que quem tem as decisões são eles. São poucos, mas tem uns que são assim, que não escutam nem a administradora. Tem algumas situações que eu acho errada, que tudo precisa ser aberto, né, mesmo que sejam situações coerentes, mas eles... Tem uns que falam, não, vou bater no peito, a responsabilidade é minha, eu tenho caixa, eu só preciso que vocês paguem o condomínio. Pagou o condomínio, eu vou administrar de forma correta, vou contratar o que precisa ser contratado, vou fazer a manutenção preventiva no que precisa, lavar a caixa d'água, eu vou apresentar tudo para vocês, mas a decisão vai ser minha. Então, existem esses síndicos que, particularmente, eu acho legal também, porque fica dependendo de data de assembleia, que está todo mundo lá. Eu já não concordo. Mas até porque sempre coloca o seguinte, ele tem a responsabilidade dele, sim, mas ele está ali representando uma massa. Mas eu digo por conta dessa massa que não comparece, porque tem assembleias que vai 5, 3, e depois que dá algum problema, ou os 5 tomam a decisão de pintar a fachada, vem os que não comparecem à reunião e falam, por que ficou verde? E começa toda essa briga, esse problema, mas por isso que alguns síndicos batem no peito e eles mesmos decidem. No final entregam contas, e às vezes não, depende. Exatamente. A gente agradece aí todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem com toda a vizinhança, comentem, ativem o sininho. É sempre muito bom saber que você está aí com a gente. Como a gente faz para achar a Mayra em Coimbra? Como a gente faz para achar a Pietrelli Seguros? Então, através das redes sociais, @Pietrelli Seguros. Lá vai ter o link onde vai direcionar para todas as redes. E meu número, meu contato direto, podem fazer o contato pelo WhatsApp, é o 13 97411 1242. Aí o contato é direto comigo, que precisar de consultoria, estou à disposição. Procure descobrir o seu caminho na vida. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.